Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Bem-vindos à sala do banquete, onde nós vamos estudar a nossa lição do nosso manual de estudo da nossa querida ETAD. Se você não é aluno ainda da ETAD, procure a ser. Nosso núcleo é 1579, aqui na cidade de Cachoeira de Itapemirim. Funciona no Templo da Assembleia de Deus, Ministério Espada do Espírito, no nosso centro educacional, que fica lá no bairro Epídio Volpini, ali próximo ao bairro do Valão. Procure se matricular. Nós estamos entrando de férias agora em julho e com certeza voltaremos em breve, em agosto, com todas as aulas presenciais. Um abraço. Se você também não é ainda inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, toque no sininho para receber todas as notificações e com certeza Deus vai te abençoar poderosamente. Estas aulas são uma ajuda muito importante para cada aluno que estão distante, que não pode frequentar a sala de aula devido à pandemia, mas com certeza Deus está conosco e Ele vai nos abençoar maravilhosamente. Então vamos para o nosso manual de estudo, a lição de número 7. Nós vamos estudar logo a lição número 7, que ela tem um título muito importante, o arrebatamento da igreja e o início da grande tribulação, que está no capítulo 4 ao capítulo 7, onde esse estudo é alcançado. Tá? O autor deste manual é o saudoso pastor Antônio Gilberto. Ele nos deixou um conselho muito importante. Ele disse que quando nós fôssemos estudar a esta lição, a Bíblia, o livro de Apocalipse, de uma forma geral, a palavra de Deus, em todo o seu conteúdo, devemos fazer com tremor e temor, porque trata-se da palavra de Deus. O texto primeiro é a igreja arrebatada. E nós observamos que não devemos esquecer, por hipótese alguma, que o livro de Apocalipse ele é dividido em 3 partes que a gente pode observar desde o capítulo 1, quando ele diz as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. No capítulo 1, versículo 19, está descrito estas palavras e nós não podemos esquecer por hipótese alguma. E nós vamos estudar agora a última parte, ou a terceira, que é as coisas que hão de acontecer. É de suma importância que o estudante da Bíblia, ele saiba identificar, ele saiba se encontrar diante dos acontecimentos futuros que estão dentro de cada capítulo, que corresponde aos mesmos. Então a gente precisa se identificar para não ficar perdido e se confundir. O nosso manual de estudo ele oferece um gráfico muito importante, aqui logo nesta página 109, que ele oferece um gráfico muito importante que serve para análise. E nós vamos analisar rapidinho para a gente ganhar muito tempo. Nós observamos que o capítulo 4 ele apresenta uma visão de Deus no seu trono. E o capítulo 5, a visão do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Fazendo análise, nós já observamos que no capítulo 1, nós já vimos que ele enaltece a Cristo glorificado e ele serve de introdução aos capítulos o 2 e o 3. Então, quando as igrejas receberam cartas do próprio Jesus. Já o capítulo 4
que é o que vamos estudar agora, ele destaca aqui um culto universal no céu, onde ele reverencia, neste culto, o Deus Criador é reverenciado. Agora ele junto o capítulo 4 e o capítulo 5, juntos, eles formam, da mesma forma do 1, ele serviu de introdução ao capítulo 2, e agora eles formam uma introdução aos detalhes proféticos que acontecerão a partir do capítulo 6, que vai até o capítulo 22. Quando a gente consegue dividir e se encaixar dentro dele, ou seja, se encontrar, a gente começa a entender a Bíblia realmente como ela é. Observe que os capítulos 6 ao capítulo 18, ele abrange o tempo da grande tribulação. Toda, vai do capítulo 6 ao capítulo 18. Observando também que esse período da grande tribulação é dividido em duas fases distintas, que muitos teólogos da modernidade, eles têm se confundido por não entender essas coisas. Por quê? Do capítulo 6 ao capítulo 9, nós observamos que ele alberga, assim, a primeira metade da grande tribulação, que corresponde a 3 anos e meio, aonde o apóstolo Paulo despertou a igreja lá em Tessalônica, dizendo que quando eles dizem que a paz e segurança, virá repentina destruição. Então esse período é o primeiro período da falsa paz, quando Israel receberá o anticristo como o Peus do Messias, e ele formará uma aliança com Israel nesse período, que as igrejas que ficaram, os crentes que desviados ficaram, vão continuar fazendo seus cultos. Por isso, meus irmãos, esta modalidade moderna, que já é modalidade, é moderna, de fazer cultos sem reverência, cultos para todos os tipos. Temos igreja hoje para todos os tipos, até para aquelas pessoas que aderem à homossexualidade, já tem igrejas preparadas. É a base para o anticristo trabalhar e convencer o homem a viver no seu pecado, que é o oposto do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele convence o homem do seu pecado, e o anticristo vai convencer o homem que ele continue no seu pecado. Então esta primeira semana, ela é de falsa paz. Quando do capítulo 11 ao 18, ele abarca a segunda metade da grande tribulação, que também corresponde a 3 anos e meio, completando assim a 70ª semana que Daniel proferiu no capítulo 9, versículo 27, para todo o povo de Israel quando ele estava cativo lá em Babilônia. Então, quando a gente faz esta aparelhagem, esta análise, nós não vamos se confundir com mensagens espúrias que não provêm do coração de Deus para nós. Prosseguimos no nosso gráfico aqui, observamos que no capítulo 19, do versículo 11 ao 16, você pode até grifar num caderninho de anotações, no seu livro, é seu, este manual é seu. Ele fala sobre a volta de Cristo, a volta de Cristo em glória, visível a todos os olhos, porque a primeira, ele vem invisível, ele vem para os seus, e agora ele vem com os seus. Tem alguém que já até abraça a questão de não haver mais o arrebatamento da igreja, mas a palavra de Deus nos garante estas coisas que vai acontecer, que é o arrebatamento da igreja. Então, o capítulo 19, do versículo 11 ao versículo 16, ele esclarece ou abrange a volta de Cristo em glória, quando ele virá, montado num cavalo branco. João viu, não é que ele venha num cavalo. Cavalo significa autoridade, comando. E ele virá, João viu que ele vinha
com sua coxa escrita Senhor dos Senhores. Ele vem como Senhor dos Senhores para encarar toda a demanda do anticristo, falso profeta, e socorrer Israel que está em apuros, quando ele colocará os seus pés no Monte das Oliveiras, quando nós veremos na sucessão desse estudo. E os irmãos observam que quando ele entrou em Jerusalém, ele entrou no jumentinho, um filho de asninho, um asninho, filho de uma jumenta, animal simples, mas agora ele vem com autoridade, porque lá ele entrou para ser crucificado, e aqui ele vem para julgar as nações, estabelecer o plano milenial, que é o seu reino, com justiça e com equidade sobre toda a terra. O capítulo 20, ele diz respeito ao milênio, quando Cristo reinará por 1000 anos neste mundo com a sua igreja, literalmente. E no capítulo 21 e 22 deste gráfico, que é maravilhoso, nós observamos que aponta para a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Chama-se eterno e perfeito estado, as bem-aventuranças dos remidos. Então é um resumo muito simples. Se a gente fosse comentar paulatinamente, o dia seria a semana, o ano, o tempo seria incapaz de suportar este comentário. Prestemos atenção aqui no parágrafo seguinte, quando aparece entre parênteses, hão de acontecer. Então, são os eventos que hão de acontecer apresentados no capítulo 4. Vamos observar agora de forma mais ampla. Primeiro, as passagens parentéticas de Apocalipse. Aí é onde todo mundo, a maioria, bate cabeça. Por isso que eu admirava muito o pastor Antônio Gilberto pela sua simplicidade. Para se ter entendimento perfeito, como diz o texto, o estudante do Apocalipse, principalmente, ele precisa conhecer, se identificar com as passagens parentéticas. Quando eu digo identificar, é você se encontrar, manuseá-las, como elas são, que são contidas no próprio texto, sem você se embaraçar. Então, as passagens chamadas parentéticas são textos com explicações de eventos. Quando nós falamos entre parênteses, entre aspas, então é isso, são textos com explicações de eventos que não estão incluídos nos selos, nem tampouco nas trombetas e nem nas taças de juízo. Mas essas passagens parentéticas, elas ocorrem quase todos no tempo dos selos, das trombetas e das taças. Capítulo 5, versículo 17 de Apocalipse, aparece de forma ordenadas de acordo com o texto citado. Então, quando vai falando selos, trombetas e taças, eles aparecem de uma forma muito organizada, que precisamos nos identificar para não se atrapalhar e achar que é ilusão da nossa cabeça. Por isso esse vídeo é um pouco longo, calmo, para atender a demanda da classe local, tá, dos alunos. Então, você que conhece bem a Bíblia, você fica tranquilo que esse vídeo foi feito exclusivamente para o aluno da escola da ETAD. Tá? Então, quando ele diz aqui as passagens parentéticas, é como alguém está fazendo ou escrevendo um noticiário, uma notícia, narrando, e de repente ele interrompe para dar ênfase a um evento pondo em destaque. É como que eu esteja trazendo uma mensagem, aí eu interrompo aquela mensagem, eu abro um parêntese e conto uma ilustração. Só que aqui não é ilustração, aqui são eventos que irão acontecer
na sua realidade. E nós não podemos, por hipótese alguma, esquecer. E as 7 principais passagens parentéticas no Apocalipse. No mínimo 7, que nós vamos identificá-las cada uma. A primeira, Apocalipse 7, do versículo 1 ao 17, aparece 2 grupos de remidos, ou de redimidos, melhor dizendo. Um grupo de judeus e outro de gentios. O primeiro grupo acha-se na terra, que é o dos judeus. Já o dos gentios se encontra no céu. Aí é onde a pessoa fica, como diz o nordestino, maluco. Precisamos entender esses pormenores da palavra de Deus. O segundo grupo, ou seja, a segunda passagem parentética, é o Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 11, e o capítulo 13, quando um anjo com um livrinho e as 2 testemunhas são apresentados nesse contexto. Então precisamos identificar. A terceira passagem parentética é no Apocalipse capítulo 14, versículo 1 a 20, onde aparece as 7 visões. Então nós vamos identificando uma após uma no decorrer do estudo. A quarta passagem parentética também está no livro de Apocalipse, lógico, porque é do livro que estamos estudando, no capítulo 15, do versículo 1 ao 4, quando aparecem 7 anjos com as 7 últimas pragas. É uma passagem parentética dentro do contexto. A quinta é do capítulo 16, do versículo 13 ao 16, que é o ajuntamento dos reis em Armagedon, aquela batalha de Armagedon, que também está dentro desse contexto, que também é uma passagem parentética. A sexta passagem parentética é no Apocalipse capítulo 17, do versículo 1 ao 18, quando aparece a grande meretriz, a Babilônia, né, cavalgando uma besta. Aí é uma passagem parentética que aparece para pôr em destaque aquela situação. E a última, que é a sétima, no capítulo 19, versículo 1 a 10, os quatro aleluias no céu e as bodas do Cordeiro. Então, quando nós começamos a estudar essas coisas, primeiro temos que entender as passagens parentéticas. O número 2 aqui fala sobre a visão de Deus e seu trono. Então, a visão de Deus e seu trono está no capítulo 4, versículo 1 ao 11, como já vimos no início desse texto, na análise do gráfico. Então, uma observação muito importante é que, a partir do final do capítulo 3, preste atenção, que muitos teólogos, de pessoas que estão na mídia, estão ensinando que a igreja passará pela grande tribulação. Mas a Bíblia ela é categórica. Eu não posso forjar uma situação que a Bíblia não aprova, não corrobora. Então veja bem que é uma observação que todo aluno tem que fazer, que a partir do final do capítulo 3 de Apocalipse, a igreja não é mais vista na terra. Se ela não é mais vista na terra, meu querido, é porque ela foi arrebatada. Nos capítulos 1, 2 e 3, a igreja é mencionada 19 vezes. Mas nos capítulos 4 a 21, não é mencionada uma só vez. Então aparece somente no final do livro, ou seja, de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 16, como uma inferência à igreja. Tá? Então é isso que a gente tem que ter em mão e em mente para não se confundir com falsos ensinamentos. Quando ele mostra que cenas no céu, que é muito importante, no capítulo 4, versículo 1, Jesus agora fala diretamente do céu. Quando ele estava no capítulo 1, versículo 20, até o final do capítulo 3, ele estava entre as igrejas, os candeeiros castiçais, ele estava lá, vendo cada uma e preparando uma carta e enviando para cada uma. Agora, ele é visto no céu, chamado as cenas do céu. Quando diz a palavra sobe para aqui,
Então, o arrebatamento de João, quando a voz disse, como quem diz, João, vem para cá, que João foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, que ele estava exilado na ilha de Pátimos, como nós já vimos nas lições anteriores. Então agora sobe para cá. Então, o arrebatamento de João Evangelista, ele é típico, ou seja, ele tipifica, porque nesse caso a igreja é o antítipo e João é o tipo da igreja arrebatada, depois de peregrinar tanto nessa terra de horror, agora neste capítulo a igreja se encontra no céu. E quando ele diz, eis armado no céu um trono, então não temos dúvida alguma que quem está sentado neste trono é o Deus, o Todo-Soberano. Por quê? Porque trono fala de poder, trono fala de autoridade, trono fala de justiça e de juízo e de julgamento. Então o Senhor está sentado lá. Outra coisa que está entre aspas aqui é a pedra de jaspe e de sardônio. Quando esse que se acha sentado no trono, quando diz o versículo, é semelhante no aspecto, no fulgor, na representação, a pedra de jaspe e de sardônio. Pelo aspecto de quem está sentado no trono, este trono é trono de juízo. Por quê? Porque é representada pela pedra de jaspe e sardônio, que eram pedras usadas no peitoral de juízo do sumo sacerdote. E deste trono emana o quê? Fidelidade, tá? Não é passional, ele é imparcial. Fidelidade. Qual é a fidelidade que nós encontramos aqui? É a simbologia do arco-íris, a promessa foi feita com Noé e permanece até hoje. Em segundo lugar, a esmeralda, que correspondia ao nome da tribo de Judá, ou o nome de Judá. E a tribo real aí realça a soberania do trono, onde Jesus Cristo é chamado de o leão da tribo de Judá. Os irmãos estão entendendo. 24 anciãos. Não são anjos. Tem alguns comentaristas que dizem que são anjos. Não. Por quê? Porque eles cantavam o cântico da redenção. E os anjos eles não entendem essas coisas. Eles não foram redimidos. Então, eram santos já coroados lá no céu, na visão de João. Porque promessas de coroas foram feitas aos salvos e não aos anjos. A referência bíblica, nós temos resposta para isso, que está no nosso manual. Então, os 24 anciãos que foi visto por João, certamente representa, ou com certeza, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, onde estarão nos seus nomes nos fundamentos da Jerusalém celestial. Então, representa o Antigo e o Novo Testamento. Outra coisa que aparece aqui é tempestade iminente. Então, quando diz que do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, simboliza o juízo de Deus que estão prestes a caírem sobre a terra. Todo mundo sabe quando o tempo muda que vem tempestade. Então, a expressão que nós temos aqui de 7 tochas simboliza o que está dentro desse parágrafozinho aqui. 7 tochas simboliza que a tempestade ela alcançará todo o local do universo, ou todo local determinado por Deus, dizendo que ninguém conseguirá se esconder desta tempestade. Ela vai alcançar aonde Deus assim predeterminou que ela fosse alcançada ou chegasse ao seu alcance. Temos também os materiais desconhecidos, porque há diante do trono aqui como um mar que de vidro, né? Como
A coisa fora, duas coisas é representada aqui. O mar de vidro simboliza que o mar de vidro simboliza tranquilidade, não há agitação, é perene. Então lá no céu é calmo, é paz. O pastor João de Oliveira, quando ele teve um arrebatamento, ele era professor nosso lá no IBAD, né, lá em Pindamonhangaba, ele teve um arrebatamento e ele chegou a morrer realmente. Ele esteve aos céus. Ele disse que a paz era perene. Ele disse que lá no céu ninguém anda, é como que se deslize, paira. Então lá no céu, João viu o mar de vidro. E também um mar sem água. O nosso comentarista, com muita sabedoria do céu, já reitera que não há necessidade de purificação, porque lá só entram os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Não precisamos de se santificarmos mais, porque já estamos na presença do Senhor. Foram vistas por João também criaturas viventes, no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes. João viu que eles eram cheios de olhos por diante e por trás. São criaturas desconhecidas da humanidade do homem. O homem não conheceu, o homem pode conhecer tudo, mas essas criaturas não. Vejam que ele age como ministro de gabinete de Deus, ali a serviço do Senhor. Eles agem ali esperando que Deus venha e lhe dê ordem para que as coisas de Deus comecem realmente a acontecer. Quando ele fala aqui que ficarão de fora os evolucionistas, é uma coisa muito importante, porque lá não tem lugar para aqueles que diz que... Quando ele diz aqui, eu acho muito importante essa palavra, quando ele fala que tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então não há lugar para evolucionistas e nem humanista nessa adoração ao Criador. Não foi visto um sequer que pudesse falar. Então, nós podemos destacar que lá no céu as coisas é bem diferente das nossas aqui na terra. O texto de número 2, a igreja glorificada. É muito importante. No capítulo 5, nós observamos que destaca as honrarias a Cristo, quando ele é investido de autoridade, porque ele vai exercer agora o governo da terra de uma vez por todas. No capítulo 4, a adoração é prestada a Deus como Criador, nós já vimos isso. E no capítulo 5 é prestada a Cristo como Redentor. Já observou? Criador e Redentor. Agora Cristo é como Redentor. Então no capítulo 4, apenas 24 anciãos e os 4 seres viventes adoravam a Deus, ou adoram a Deus, na visão de João. No capítulo 5, a adoração ela é universal. E a igreja estará presente neste culto universal. Quando eu participo de simpósio, de fórum, de debates escatológico, e quando algum teólogo querem afirmar que a igreja ela vai passar pela grande tribulação, diz que ela vai subir na metade, né, que são os mesos, né, e outros dizem que ela vai no final. Eu não questiono, eu digo, então se você quiser esperar, você espera, não tem problema nenhum, é opção sua, mas eu prefiro esperar o arrebatamento, que nós somos pré-tribulacionistas. Veja bem que o tema do cântico de adoração é a redenção que foi efetuada por Jesus Cristo,
o Cordeiro de Deus. É isso que a gente precisa ver. Quando nós vimos aqui o número 1, o selo selado com 7 selos, selo ele tem a ver com a posse. Posse, você é dono. Garantia, segurança, inviolabilidade, nada pode ser violado. Você vai entregar no correio um reembolso, ele coloca o selo, te dá um comprovante. A expressão 7 aqui fala da certeza que o conteúdo do livro terá o seu fiel cumprimento. Não tem parcialidade. Este livro não é outro senão o livro do juízo das nações. O saudoso pastor Armando Chaves Cohen, muito meu amigo, aprendi muito com ele lá da Assembleia de Deus de Capanema, Belém do Pará. Ele dizia que é o programa de purificação para estabelecer o milênio. E ele falava muito isso, um grande professor também escatológico que hoje dorme com o Senhor, aguardando a ressurreição do último dia. Outro ponto importante é que o livro aqui mencionado não é um livro como o nosso manualzinho. Ele é um rolo, um pergaminho. E não devemos pensar que era diferente, porque era na atualidade, ou seja, na época era contemporâneo. E o pergaminho era feito de pele de ovelhas, era bem trabalhada, polida, para que as escritas pudessem discorrer livremente. Então, os documentos de escritura, de propriedades, eram colocados sob proteção de selos. Era garantia. E João viu este livro muito importante, porque os selos eram colocados aos poucos, em proporção em que se rolava o rolo. Ele era colocado na extremidade do rolo e ia enrolando. Por fim, aplicava um último selo, quer dizer, ao longo da borda final do rolo, selando o livro todo. Isso aí é gratificante quando a gente vê. E o mais importante ainda é que se fala também diz aqui, o rolo da escritura era feito em 2 vias. Uma era aberta e outra selada, quer dizer, lacrada. A cópia selada ficava com quem? Com o proprietário, para identificá-la como sendo comprador da propriedade. Então, Cristo, ele fica com esse rolo, por isso que ninguém conseguiu abrir. E nem desatar o selo, nem tão pouco, nem ler, abrir e desatar o selo, nem ler o que estava dentro. Somente ele nós vamos ver no decorrer. Então, dizia, o comentarista mostra aqui que o comprador, ele ficava com a parte selada, identificando que ele era o proprietário, declarado na cópia aberta. Que, em caso de dúvida, o verdadeiro proprietário, tendo a cópia selada, só ele tinha autoridade de abrir o rolo, retirando os seus selos. Então, observe a segurança, a perfeição. Foi vista também por João a visão do Cordeiro, e a expressão aqui é venceu, determinando que Cristo venceu definitivamente, para sempre. Ele venceu. João viu também 7 chifres, que fala da plenitude, da onipotência. E 7 olhos, ele fala que nada pode ficar oculto aos olhos de Deus. Ele vê, aqui tem a ver com a sua onisciência e providência. Ele prescruta tudo. O mundo está em convulsão, mas Deus está no comando de todas as coisas. As orações dos santos preservadas. Nós observamos aqui que a oração dos santos na Bíblia é comparada ao incenso, que sobe com um cheiro suave. Por isso, quando devemos orar com um sacrifício de louvor e adoração, não impondo a Deus que ele faça as coisas, nem tampouco querendo ensinar que ele deve fazer. Não. A oração é conversar com o nosso Pai. Então ele mostra aqui que é
é comparada como incenso. O cântico da redenção dirigida ao Cordeiro, que aqui é Cristo Jesus. Diz a passagem aqui, entoavam novo cântico. Novo porque jamais foi cantado. É novo porque qualquer cântico da igreja aqui na terra, pelo seu tema, ligado à nossa peregrinação terrena, já não pode ser mais cantado lá. Aqui a gente tem a expectativa do arrebatamento, mas os louvores que cantamos aqui não vamos cantar lá, é novo, vai ser cantado aquele cântico no céu. Deus, ele é tão zeloso pelo louvor, que Salomão fez 1005 cânticos e Deus, já só encontramos no Cânon 1. Então, por isso, hoje nós temos dificuldades de encontrar um louvor, porque os louvores, com raras exceções, são colocando o homem no centro e na situação de tudo. São louvores que venham a massagear o ego, satisfazer, são os louvores convenientes. Por quê, pastor? Porque a pessoa ouve, chora, se lamenta, e você diz agora as coisas resolveram. Quando passou o êxtase do louvor, volta piores do que quando eles começaram. É como dizia o saudoso pastor Pereirinha, e outros pastores diziam que tem alguém que se ajoelha como uma ovelha, se levanta como um tigre, como uma onça, como um dragão. Não, o louvor ele quebranta os nossos egos e nos leva diante de Deus. Por isso, a trilogia da música, ela é fundamental. Ritmo, harmonia e melodia. Então você conhece uma música pelo ritmo, pela harmonia e pela melodia. Nós não vamos falar nisso agora. Então veja bem que o versículo 11 aqui mostra que os seres viventes já mencionados não são anjos comuns. Quando diz, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos. A mesma distinção aparece no capítulo 7 e o versículo 11. E toda criatura que há no céu, a forma de criaturas no céu e também fora dele, que, por exemplo, nas profundezas das águas, tem criatura desconhecida, mas existem, são reais. Então, diz o comentarista que certamente, na época dos eventos do capítulo 5, cumprir-se-á na igreja, já com Cristo, as palavras de segunda carta de Paulo à igreja tessalônica, capítulo 1, versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, portanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Que Deus continue abençoando você, meu irmão, você, minha irmã. Se inscreva neste canal, compartilhe, que nós vamos dar uma pausa e voltarmos no texto número 3 e o texto número 4 para a gente encerrar a nossa 7ª lição. Um abraço e que Deus assim vos abençoe em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe.